26, né? 26. Dai gratuitamente Que o que recebeste, tá bom. recebeste gratuitamente. Pode Item começar. 9. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. E hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Vamos começar, então, sob as bênçãos de Jesus, lendo o Evangelho, o item que iremos estudar para fazer a prece. Vai, Conceição. Dai gratuitamente o que de graça recebeste. Item 9. Juntamente com a questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, e que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo associada aos leitores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja permanência ninguém pode contar como certa. Ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. Muito diferente é o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é nenhuma arte, nenhum talento. Eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício está anulado. Assim sendo, não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de fenômeno espírita em um momento determinado. Muito bem, faz a prece. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho. Pedimos a Sua ajuda, a Sua proteção. Envolve a todos nós que aqui estamos estudando. Envolve o Nilton, abençoa ele, ilumina suas ideias, ajude ele. Que o altivo possa nos ajudar, que o irmão Luiz possa nos ajudar. Que os mentores espirituais da nossa casa possam estar conosco, nos ajudando também aí no entendimento das lições. Envolve-nos, Senhor, no Teu amor e permita que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos mentores espirituais da nossa casa, em nome do amor, possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Em nome do nosso amor, iniciamos então os estudos desta noite. Então aqui estamos, sob as bênçãos de Jesus. E nesse item 9, esse parágrafo que a Conceição leu, refere-se à mediunidade gratuita. Ele estava dizendo, foi bem claro, bem elucidativo. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. A gente não pode cobrar pela mediunidade, porque a mediunidade não pertence ao médium. O médium tem a faculdade, mas quem transmite o pensamento é o espírito. É o espírito que trabalha. O médium, sem espírito, ele não é médium. Então você não pode cobrar aquilo que não é seu.
A mediunidade com Jesus. Muita gente cobra por aí, mas vai ver o resultado, as consequências. Que tipo de espírito vai se sujeitar ao outro ganhar dinheiro às custas dele? Fazendo adivinhações. Então não se cobra a mediunidade, porque não pertence ao médium. E muitas vezes os espíritos suspendem a mediunidade. Suspendem. Ele não quer vir. Uma vez o altivo ficou um tempo sem receber orientação do Espírito Luís, um dos guias da nossa casa. É o São Luís que está aqui no livro. O Espírito disse, ó, você se arruma aí, arruma a sua cabeça, falou isso para o altivo, depois eu volto. Ficou alguns meses afastado. E o altivo sempre, nos encontros que nós tínhamos na casa, que são seminários, tinha a mensagem do irmão Luís sobre aquele seminário, sobre aquele encontro. Nós chamávamos de encontro. Vamos para o encontro do Livro dos Espíritos. Aí no carnaval, no domingo de carnaval, segunda e terça-feira, nós estudávamos, como nós estamos fazendo aqui na nossa casa. E sempre vinha a orientação do Espírito Luís. E ele não se apresentou. E o altivo deu a mensagem, né, mandou ver as outras mensagens e repetiu. Até que um dia o Espírito reapareceu, retornou, falou com ele e continuou. Então não tinha Espírito, como é que ele ia dar mensagem? Então aquele Espírito não quis dar mensagem por um período. Agora, tem espírito, guia do médium, pode até suspender a mediunidade do médium, ele não ter nenhuma comunicação durante um período, que ele achar que ele precisa ficar, por vários motivos. Por vários motivos. Motivo de doença, um deles, pode suspender a mediunidade. Usar mal a mediunidade, até para preservá-lo. Deixar de ser vaidoso, orgulhoso. Então, no livro dos médiuns tem lá um capítulo que fala suspensão da mediunidade. Então, a mediunidade não pertence ao médium. Ele tem a faculdade, mas sem o espírito ele não pode fazer nada. Por que ele vai cobrar? Será que o doutor Bezerra, você atendendo doente aqui, gente pobre, ele ia deixar você cobrar dinheiro? Consulta? Ele ia se mandar, ele não ia ficar presente, participando de uma situação dessa. Como homem ele já não fazia, imagine como espírito. Aí ele continua no outro parágrafo. Deixa eu só lembrar, Fala. Os mensageiros, né, aqueles médiuns falidos, tem o caso de Acelino, que ele raciocinou assim: se o padre cobra para a missa, se o pastor cobra, então eu também como médium posso cobrar. E aí ele começou a cobrar, comercializar, né, a mediunidade. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá no plano espiritual, aqueles espíritos todos que ele prometia, né, ajudar e cobrava, estava atrás dele, ele ficou enlouquecido, né? Se lembra, né? Ficou enlouquecido lá no plano espiritual. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Eu acho que o Marquinhos ficou me olhando aí pela sua cara, você não estava aceitando muito dizer que o médium não é o dono da mediunidade, né? Não. Porque ele não é. Exatamente. Então, você fazer com que o outro pague, você está enganando o outro. E sabe que chega aqui gente de vez em quando perguntando quanto é que é? Volta e meia pergunta, queria conversar, vem conversar, quanto é que é a consulta? Está acostumado a pagar, né? E a mais, não é de si mesmo que o explorador disponha, dos espíritos. São as almas dos mortos, cuja concurso ele põe à venda. Esse pensamento instintivamente repugna. Foi o tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés.
Lá atrás, há 3.600 anos atrás, já faziam isso, cobravam. Aí Moisés proibiu. O que as igrejas dizem hoje? Não tem contato com os mortos. Moisés proibiu isso. Ora, proibiu por quê? Eles cobram, os pastores cobram. Eles cobram. Ele está dizendo que não pode? Ah, mas aqui é o Espírito Santo. Ah, lá é o Espírito Santo, aqui é o demônio. É uma ignorância, né? É uma ignorância. O fato é que a gente não deve cobrar. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério do assunto e pelo descrédito em que lançou a sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Aí mandou ver ali o livro dos médiuns, o capítulo do céu e do inferno, enfim. Você deu um exemplo recentemente, o João de Deus, que você estava se referindo, né? Cobrava. E a Lourdinha estava doente, aí nós fomos no médium, indicado por um amigo nosso. Ele insistiu, não, tem um trabalho interessante, já tem, né? Alguns anos nós fomos ver o trabalho do médium, lá em Minas Gerais. Rodamos para ir lá, né? Esse amigo ia sempre lá, vamos lá, o fulano é gente boa, vamos lá, vamos ver lá o trabalho dele. Tinha uma multidão de gente, uma multidão. Demorou, atendeu rápido, levou 1 minuto lá no atendimento dele. Não cobrou nada. Mas mandou tomar uma aguinha que tinha lá fora. Levar para casa para tomar. O vidrinho da aguinha era R$50. E a dose que ele passou não dava para tomar 2 vidrinhos. Tem que comprar mais. Hoje... Então as pessoas, elas cobram, né? Não cobrei pela consulta, mas manda você tomar uma água e cobra. Qual é a diferença? Fala. O João de Deus também, eu já fui lá, ele não cobrava a consulta não, você passava por ele, mas ele passava, para todo mundo era igual, uns risquinhos assim, 5 vidros de remédio. Cada um, naquela época, era R$10 o vidro. Então, toda vez que ia lá, você saía com um monte daquele vidrinho de remédio, era um chá. Era tipo um chá. Todo mundo a mesma coisa. Aí. Até o que você falou aí, vendia, né? Era uma maneira de cobra cobrar. Consulta, mas você... e o tanto de gente que ia, ele ganhava era dinheiro. Mas cobra, que está lá. Então você é enganado. Aí você está doente, você está precisando, você se submete, você ainda fica em dúvida. E se eu não tomar e morrer? Porque muitos que vão com doenças sérias. Crianças levam crianças com cânceres, doenças que a pessoa está em estado terminal, ela quer a salvação. Ela vai tomar água. Agora eu fui lá operar a hérnia de disco e quando eu fiz o exame de novo, a tomografia, constatou que havia sido feita a cirurgia. E eu não fiz nele lá, cortando não, fiz lá dentro. Porque tinha 2 tipos. Você escolhia, ou ia para lá para fora para ele cortar, ou fazia lá dentro espiritualmente. Eu fiquei com medo de cortar, fiquei lá dentro. Aí, quer dizer, foi feita a cirurgia, mas... Ele perguntava quem quer com corte e quem quer sem corte. Ele era médico. Ele era médico, ele tinha mediunidade. Tem, né? Tem. Agora quando... só se perdeu. Então a gente vê isso por aí desde que o mundo é mundo, né? E desde a época de Moisés já se fazia isso. Número 10. É para me ler? Eu acho muito bonito esse item 10, que a gente devia ler sempre. Item 10, pode ler. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios, muitas vezes penosos. O magnetizador
dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. Tá, vamos parar aí, que às vezes as pessoas não entendem isso. Então, a mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente. Eu acho muito bonito esse capítulo. Então ele fala o médium de cura principalmente. Você não pode cobrar, não pode cobrar. Está o espírito ali ajudando na cura, fazendo a cura. Como é que você vai cobrar? O médico, ele estudou, ele fez uma faculdade, ele vai lá, ele pode cobrar. É o trabalho dele. Quando ele fala o magnetizador, que a gente pode confundir, né? Nos Estados Unidos, na Europa, tem um magnetizador. Você contrata o magnetizador, ele vai lá te dar o passe. Não é o passe como a gente pensa aqui. É um passe, né? Que ele vai movimentando as energias. Mas para ele, é ele que está dando. Ele não evocou o espírito, ele está dando a energia dele. Demora um tempo. Demora 1 hora, 2 horas, e fica lá, ajudando a pessoa com o seu magnetismo. É diferente do médium que se propõe a trabalhar com a cura. É diferente, completamente diferente. O Mesmer era magnetizador? Era, né? Diz que ele magnetizava a árvore, que as pessoas iam lá, ficavam debaixo da árvore e saía curado. Aonde? Lá, o Mesmer, lá o Mesmer, na época do Mesmer, ele era magnetizador. Isso aí. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Nunca pagou. Judas, quando que cuidava da bolsa, não porque era por dinheiro para comprar a alimentação para aqueles que seguiam Jesus, né, estavam ali. Ele gostava do dinheiro, acabou se suicidando. Né? Acabou se suicidando. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recurso em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Ficou bem claro, então? Então a gente não tem que pagar mediunidade. Tem uma nota de Kardec falando de Moisés. Tem uma nota de Kardec de Moisés. O que levou Moisés a proibir a mediunidade, então conhecida como profecia, foi o desvirtuamento das comunicações recebidas. Foi a sua comercialização, o uso indevido e leviano que lhe era dado, explorada por impostores que faziam consulta de todas as espécies aos espíritos. No entanto, o próprio Moisés já havia exaltado a mediunidade ao afirmar: quem dera que todo o povo profetizasse. Como se pode ler em Números 11, 26 e 29, nota do tradutor. Então vamos lá, capítulo 28, pedi e obtereis. As qualidades da prece. Então, maneira de orar, aventura da prece. Agora a gente vai falar da prece. As qualidades da prece. 1. As qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais.
Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orar, ele falou, não precisa ir para a rua, para todo mundo ver. Antigamente os fariseus faziam assim, cobravam até pela prece, né? Ele pede para a gente se trancar no quarto. O quarto é essa parte aqui do corpo humano. O corpo humano era dividido como uma casa, aqui é o quarto. A gente se trancar, a oração é no íntimo. Não precisa pedir muito. Quando você ora, você eleva o seu pensamento. E isso é físico. Porque o pensamento se propaga em forma de ondas. Já se tem muita pesquisa em cima disso. Tem uma russa, Nina Kovačević, da vida aí, Nina Kovačević. Eles pegavam, aí ela estava estudando magnetismo, um aquário de vidro fechado, um objeto ali dentro, ela com o magnetismo e o pensamento firme ali, ó, movimentava o objeto. Tinha força essa moça, né? Era fluido. Então o pensamento, a transmissão do pensamento, se estuda isso, quantas vezes fazem isso, já tem pesquisas nesse sentido. Quando você pensa com elevação, a gente não para de pensar, ninguém para de pensar. Você pensa com elevação, você vai pensar em Jesus, você vai pensar em Deus. Esse pensamento, ele tem uma potência maior. Ele tem uma frequência, uma determinada frequência e uma potência. Quando você pensa nas coisas da vida, no dia a dia, é uma outra frequência, um outro tipo de onda. Quando você eleva, meu Deus, me ajuda, Jesus, a gente normalmente pede ajuda, né? A gente agradece, pede ajuda. Poucas vezes a gente louva, né? Mas é pedido, ajuda. Você entra em sintonia, porque a sintonia se dá de pensamento a pensamento. Você entra em sintonia com essas forças de elevação. E o socorro vem. O socorro vem e é sempre ouvida a prece sincera. Nem sempre ela vem do jeito que a gente espera, mas ela vem. O homem que ora, que ele entra em sintonia com as forças como divinas, ele cria, ele recebe uma proteção e ele caminha com mais equilíbrio diante da vida. Porque tudo que a gente faz, a gente pensa antes, tudo que a gente faz, a gente pensa. O pensamento está sempre por trás de tudo. O pensamento é uma das potências da alma. Tem um exemplo que a gente sempre dá, que eu gosto muito. Olha a força do pensamento daquela menina que pede a madrasta para ajudá-la, que o André Luiz fala. Vocês conhecem, né? É a prece refratada. Já ouviram falar? Está no livro Entre a Terra e o Céu. A menina, eu não me lembro o nome dela. O pai ficou viúvo, casou com uma madrasta. E a madrasta estava muito doente. Então ela estava pedindo a Deus não, pedindo ajuda para a madrasta, para ajudar a madrasta, porque senão a madrasta ia morrer, corria risco de morrer. E ela pede. Aí só que ela pede ajuda para a mãe dela. Ela amava a mãe e ela pede, mãezinha, ajuda a madrasta que está aqui, cuidando da gente, meu pai precisa dela. A mãe é que estava fazendo a madrasta ficar doente. A mãe estava obsediando a madrasta. Ela tinha ciúmes e a madrasta deu uma bobeira e o filho morreu. O filho morreu afogado e ela sentiu culpa. A madrasta caiu em cima. A história está lá. Caiu de palmo em cima dela e ela não aguentou a vibração. Olha o pensamento doentio de um espírito sobre o encarnado.
o que caracteriza a obsessão. Mas a prece dela foi sincera. E ela tinha méritos. A prece foi lá em Nosso Lar. Ela era pupila de Nosso Lar. O título desse capítulo é logo no início, acho que é o capítulo 3, 2 ou 3. É Prece Refratada. Ela pede para a mãe, mas a prece foi lá em Nosso Lar. Ela é ouvida. E o socorro chega. O socorro chega. E a partir desse momento se desenrola todo o livro Entre a Terra e o Céu. Livro que vocês devem ler, para entender um pouco de reencarnação. Se desenrola toda a história ali, através da prece que a menina fez. Então você entra em sintonia, quando você faz a prece sincera, com as forças superiores, e o socorro vem, sempre vem. Ela precisa sempre passar pela porta do coração. Não existe uma prece orgulhosa. Como é que você vai entrar em sintonia com Jesus se você tem orgulho? Eu não sei se está aqui mais na frente, mas deixa eu ver se está aqui. E a gente pode falar. Se não tiver, eu conto. O publicano está ali, a gente vai ler aqui depois, daqui a pouquinho. É o capítulo 3. O publicano, a gente vai ler. Vou ler um pedacinho aqui do publicano, que vai ler em seguida, eu já estou comentando. Ó. 2 homens subiram ao templo para orar. Olha o ensinamento de Jesus, né? Um era fariseu, o outro publicano. Então o fariseu era doutor da lei, a lei de Moisés, falava de Deus. O publicano, não. O publicano era um cobrador de impostos. Ninguém gostava dele, era um pecador. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens. Olha que prece orgulhosa, né? Graças vos rendo por não ser igual aos homens, o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Ainda apontou o dedo para o publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. É o certinho, é o politicamente correto, né? Que irrita a gente, né? A gente não era mais para se irritar, né? Mas somos imperfeitos. Ele era o politicamente correto. Jejuo, dou meu dízimo, não sou igual a esse publicano aí, que é um pecador, cobrador de impostos. Não sou igual aos homens que vão para o bar, beber, para a prostituição. Eu sou certinho. A prece dele. Eu sou certo. Quantas pessoas são assim, né? Eu faço tudo certo. Irrita a gente, não irrita? Estou botando essa irritação aí, entre aspas. É chato, incomoda você ouvir o outro assim, não incomoda? Tudo meu é certo, tudo meu é correto. Você não precisa dizer isso. Vaidade. Vaidade. Então, foi o que ele fez. E o publicano? Como é que o publicano orava? Ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim porque sou um pecador. Então, quando você diz assim: meu Deus, tem piedade de mim, você reconhece o seu erro. Você sabe que você errou. Você sabe que você é fraco, você fraquejou. Meu Deus, me perdoa, me ajuda. E quando você tem esse sentimento, realmente você não olha nem para o alto, né? Você às vezes chora, você abaixa a cabeça, você fica envergonhado. Olha a sabedoria de Jesus. Aí ele compara os dois. Quem que rezou direito? Hein, sem olhar, sem colar. Quem que rezou corretamente? Publicano. E Jesus diz: eu vos declaro que o publicano, voltou para casa justificado, e o outro não, porque aquele se eleva, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado.
orava com orgulho, com altivez, com vaidade. E o outro com humildade, com simplicidade. Então, fazer a nossa prece é obrigação nossa, mas tem que ser espontâneo, tem que sair do coração. Sair do coração, passar pela porta do coração. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Por favor, preciso de ajuda. Pronto. Não precisa rezar 10 minutos, 20 minutos. Alguma pergunta? Posso fazer uma colocação? Pode. É tão importante essa parte aí que você está falando, da prece sair do fundo do coração, que às vezes uma frase é uma prece. Eu li num livro, não lembro mais o livro, mas de um escravo que estava... Ele foi... o senhor lá dele... pegou a esposa dele, maltratou lá, bateu e tirou dele os filhos e judiou muito da família dele. Tudo na vista dele, colocando ele para ver aquilo, fazer maldade com a família dele. E confiscou com a família. Aí ele estava sofrendo tanto que ele chegou lá no altar e falou assim pro: meu Deus, eis aqui seu nego velho. E aí ele falou aquilo com tanto amor, com tanta unção, que veio socorro para ele. Os espíritos vieram socorrer e ajudar ele, consolar, deu ajuda para ele. Exatamente isso. Por causa da simplicidade dele. E falava com o coração. Né? Então vamos lá. Item 4. Item 4? As qualidades da prece. A gente já leu os outros dois, já comentou o item 1 e o item 2. Peraí. O item 2 a gente pulou. O item 2, por isso que eu estou... Deixa eu ler aqui o item 2. Quando vos apresentardes para orar, uma outra coisa que a gente não observa, né? Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoa vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, não perdoará vossos pecados. Marcos. Então, olha só, no Pai Nosso, Jesus fez um resumo, né? O que a gente devia fazer na prece? Devem ter perguntado a Jesus: Jesus, como é que a gente ora a Deus? Como é que a gente deve fazer? Como é que você ora? Então, ele apresentou um modelo de prece. Não significa que você tem que fazer somente o Pai Nosso, né? A oração é espontânea. Você pode fazer o Pai Nosso, às vezes você faz de coração, mas se você repete toda hora, acaba fazendo uma coisa decorada, né? Então, no Pai Nosso tem um momento que Jesus ensina a gente a falar assim com Deus: perdoai as nossas ofensas, que a gente pede perdão, não é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então tem uma condição, você faz a prece e você está repetindo essa condição: meu Deus, me perdoa, assim como eu perdoo o meu vizinho, assim como eu perdoo o meu irmão, assim como eu perdoo a minha mulher, o meu marido, o meu filho, ou seja lá quem for. Mas no momento da gente perdoar, a gente perdoa de fato? A gente compreende que o outro está num momento difícil? A gente entende o outro, mas a gente quer o perdão. Mas a gente não quer perdoar o próximo. Jesus ensinou isso, é isso que ele está falando aqui. Como tem uma outra parte, isso é muito importante, como tem uma outra parte aqui, não está aqui, tá? É quando um homem vai, o reino dos céus não está aqui não, é semelhante a um rei que o seu servo... Parábola do credor. Parábola do credor compassivo. Que lhe devia 100 moedas, vamos botar 100 mil reais, né? Vocês estão lembrados dessa passagem? Que ele perdoou e ele ficou feliz porque ele foi perdoado. Mas quando ele sai dali, ele não perdoa o outro, que lhe deve um pouquinho. Lhe deve um pouquinho. Aí o Senhor fica aborrecido
né? E chama ele de volta lá. Mas é isso que normalmente acontece conosco. Jesus era muito sábio, ele conhecia a alma humana, ele conhecia. Então ele nos ensinou como deveríamos ter um comportamento. E acima de tudo, ele deu exemplo de como se perdoar, como se ama, como é amar, como é entender, compreender o outro. É uma atitude de misericórdia. Misericórdia é mais do que o perdão. A misericórdia é você perdoar e entender o outro. Então, como que vocês acham, como que Jesus olhou para Judas, que iria traí-lo? E ele já até sabia. Ele foi misericordioso. Ele não acusou Judas. Ele não mandou Judas embora. Ele compreendeu, poxa. É igual uma criança que você sabe, a gente tem isso com criança, é apenas uma criança. Vai até fazer bobagem, mas você entende, não é? Porque é uma criança. Então Jesus olhou Judas como uma criança. E uma maneira que a gente tem, um recurso, né? Um recurso da gente conseguir perdoar o outro, entender o erro do outro, o vacilo do outro, é você olhar o outro como uma criança que está errando. E se for uma bobagem que ele faz, você já sabe, você diz assim, putz, olha o que ele está fazendo com ele mesmo, olha o que ele está fazendo para ele, porque nada fica impune na lei de Deus, nada. Então você imagina uma traição, seja lá o que for, um crime. Quando você comete um crime, você está, na verdade, se incriminando, porque você vai responder por aquilo, e dependendo de como for o teu arrependimento, você vai morrer da mesma forma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, como Jesus disse a Pedro. É você olhar o outro como criança, senão você fica com raiva. Deixa o outro. É uma maneira que você tem. Alguma coisa, Conceição? Não. Aí ele continua agora. Vamos lá para o 4. As qualidades da prece. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado, tudo de bem. todo sentimento. Então olha ali, ele está dizendo assim, a prece tem que ser pura, né? Evidência, orai em segredo, não vos preocupeis em orar muito. Não é a quantidade da palavra, e você não precisa escolher a palavra. Uma vez eu fui trabalhar na desobsessão, no trabalho de desobsessão, lá no Leon Denis, na sala que trabalhava o altivo, incorporado no Dr. Erma. Imagina a doutrinação, hein? Dr. Erma, incorporado no altivo, doutrinando, conversando com os espíritos, né? Então, estava lá. E tinha os médios sentados à mesa, a Neuza Trindade, um grupo lá de espíritos, né? Um grupo de amigos e amigas que estavam lá. Eu estava lá, fui aprender com eles, pessoal antigo, os veteranos lá de trabalho, 40 anos de trabalho, né? Na mediunidade, eu estava lá na sala, quietinho na minha, apoiando lá um médico, eu não me lembro nem quem é, estava lá apoiando. Aí o doutor Herman fala assim para mim, faz a prece. Pô, tremi na base. Falei, fazia prece, eu vim aqui para aprender, eu estou aqui olhando. O doutor Herman pediu para eu fazer a prece. Aí
eu fui medindo as palavras, buscando palavras bonitas e que encaixasse ali. Aí eu fui, que assim seja. Quando eu acabei a prece, o doutor Herman fez outra prece. Senhor, cuidar desses espíritos. E eu fiquei tão envergonhado. Tão envergonhado. Ele quis dizer assim, você não rezou nada. Você balbuciou palavras. Né? Você não pediu por ele. Tua prece não passou desse teto aqui. Foi o que ele quis dizer para mim. E eu entendi o recado. Né? Eu não sou burro, eu entendi. Eu fiquei com muita vergonha. Ele não falou nada, ele não chamou minha atenção, ele não falou que eu fiz errado, falou nada. Ele só fez outra prece de novo. Né? Mas às vezes a gente vê isso aqui no trabalho, a pessoa não consegue fazer a prece. Lá tinham os trabalhos, igual que a gente faz aqui, e tinha umas 2 pessoas que trabalhavam comigo, em salas diferentes. Quando a coisa estava difícil, era pedir o fulano para fazer prece. Faz a prece aí. Mas ela fazia a prece com tanta unção que modificava tudo, o ambiente todo, modificava. O espírito chorava. Putz, isso aí que era prece. Então, eu estava conversando, a coisa estava difícil, eram espíritos complicados. Fulana, faz a prece. Então, tem pessoas que sabem, né? As tocam, porque elas falam com sentimentos. Isso. Deixa eu só concluir. Tá. Então, muitas vezes, a gente vê isso nos nossos trabalhos mediúnicos. Você já não viu isso? Tem prece que não atinge. Às vezes eu faço a prece. Hoje eu já estou macaco velho, né? Então, vejo, sinto, trabalho e vejo a necessidade de fazer a prece. E aí atinge. Às vezes quando eu estou bem, né? Quando eu não estou bem é a mesma coisa. Quando você está bem, está ligado, ela tem um grau de atingir, de como é que eu vou dizer? Frequência. Ela tem uma determinada frequência. Assertividade. Assertividade. Não sei o que significa essa palavra, mas deve ser isso mesmo. Ela atinge o espírito e muitas vezes ele chora. E quantas vezes a gente já fez prece com lágrima nos olhos? Vocês já fizeram? Quando é que acontece isso? Quando você chora, reza e chora. Você está mesmo ligado, normalmente nas dores que você traz, né? Nas suas dores, nas grandes dores. Você está com dor, você, Jesus, me ajuda. A tua alma chora. A tua alma chora. Essa é a prece. Essa é a prece. Ela passou pelo teu coração, pelo teu sentimento e ela chegou lá. E quando você faz como eu fiz lá, procurando palavras, bate o oco. Bate o oco. O mesmo princípio aqui. Você pode ver o palestrante, ou eu estou falando aqui do Evangelho. Se eu só falar para vocês e não sentir, vocês vão perceber. Como você vê palestrante que falou direitinho, mas faltou alguma coisa. Falta alguma coisa. Não significa que você faça tudo que está escrito aqui, você pratique tudo pratique aquilo, tudo aquilo. Mas quando você fala com sentimento, vibrando, é outra coisa quem escuta. É outra coisa. É ou não é? Vocês já não viram? A pessoa chega aqui, blá, 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 parece um ventrículo, né? Bateu o oco. Bateu o oco. A pessoa não está sentindo o que ela está falando. Então você tem que sentir. A prece você tem que sentir. Fala, Conceição. Eu ia falar que essa companheira, naturalmente, ela já adquiriu um grau de amor aí. Isso. Que é o amor que ela faz com aquele sentimento que ajudava, né? Que vibrava. Exatamente. Quando a gente vê ali, o André Luiz dá a visão de lá para cá, é fundamental a gente estudar André Luiz e entender o que acontece no mundo espiritual. Então tem aquele livro
que tem o Gregório, como é o nome dele? Gregório é no mundo maior? Não, Libertação. Libertação. E o Gúbio é o instrutor que está ali. A gente está estudando agora, o missionário é o Alexandre, né? Lá é o Gúbio. E o Gúbio era um espírito muito bom. Ele é um instrutor, está com o André Luiz, está com ele, outro também, está conduzindo todo o trabalho, ele que está conduzindo tudo. Espírito amoroso, um espírito bom. Mas no momento da decisão final do trabalho, veio um outro espírito, ele diz assim: quem vai falar contigo, porque há um embate entre o Gregório, que era o personagem ali principal do livro, e o Gúbio. E o que o Gregório faz? Você é um feiticeiro, escolhe as armas, eu vou acabar com você. O espírito chega quente. E vocês imaginam uma turba em volta, um monte de espírito. E o Gúbio tranquilo. Nesse momento os espíritos tomam parte do lado de lá, outros tomam parte do lado de cá. É realmente um ringue. Você falou ali é um ringue, né? Para o outro, para o Gúbio não. Aí o Gúbio diz assim: mas não sou eu que vai falar com você. Não sou eu quem vai falar com você. Quem vai falar é quem tem muito amor. Eu pensei, esse espírito não tem amor? Tem espírito que vai ter mais amor do que ele? Aí vem um espírito que ama muito o Gregório, o Gregório foi muito importante para esse espírito, e o Gregório, o personagem lá, se desmorona, e você vai acompanhando o diálogo, você se emociona, e depois ela faz uma prece que arrebata todo mundo que está ali, inclusive nós que vamos lendo. Olha aí a capacidade do espírito eu não me lembro o nome desse espírito, não. Não era a mãe dele, não? Lá é a mãe, mas eu não me lembro o nome. Ah, tá, o nome também não lembro. O Mauro, que gostava de pesquisar, disse que ela tinha sido mulher dele, né? Ele era papa, mas tinha lá a esposa dele, que gostava dele. Então, mas enfim, não me importa. O que importa é que esse espírito amava muito Gregório. E por amor, ela se dirigiu a Jesus. E a prece envolveu Gregório de tal forma que ele se rendeu às evidências. E ele já estava há muitos séculos encravado nas trevas e fazendo mal. E há 50 anos ela fazia prece para ele. Até chegar esse momento, ela vinha há 50 anos orando para ele, para ele se redimir. Então vocês viram que o camarada era duro na queda. Então quem tinha muito amor. Imagina uma prece de Jesus pedindo a Deus, uma intercessão por nós. Como não é uma prece dessa? De Maria Santíssima, né? Uma prece de Maria a Jesus intercedendo por nós. Então quem muito ama pode mais. Quem muito ama pode mais, pode muito. Minha mãe era católica, eu rezava muito, eu gostava muito de rezar o texto. Eu não vou julgar como ela rezava, não sei, minha mãe tinha uma fé danada, tinha fé, ela tinha. Mas eu vi muitas pessoas, eu fui em novenas, eu era garoto, eu ia nas novenas, minha mãe obrigava a ir, né? Eu e meus irmãos ia mais para brincar, ficava ali, brincava. Quando estava lá uma senhora rezando daquela, né? Ave Maria, sai para lá, menino, dava um cascudão de lado, assim, que a gente perturbava, né? E sempre na novena tinha lá depois um pastelzinho, uma empadinha, um quisuco, então a gente ia mais por causa disso, as crianças, né? Aí estava fazendo a prece e repetia aquilo, Ave Maria, Pai, né? Então podia ter gente ali com unção realmente devotada fazendo a prece, sim, mas por ser uma decoreba, nem sempre.
nem sempre atingia o alvo, o objetivo que deveria atingir. É igual a minha prece, não passou do teto. Ela não passou do teto. Por isso a prece não precisa ser decorada. É claro que aqui a gente sempre começa em nome de Deus, tem que falar em nome de Jesus, a gente lê o Evangelho, então em nome dos guias da casa, a gente começa o trabalho em nome deles. Eles são os dirigentes da nossa casa. Termina em nome deles, em nome de Jesus, em nome de Deus. Você tem que falar, não tem jeito. Para os nossos estudos, nossos trabalhos. Mas mesmo assim você tem que falar com convicção. É o altivo que dirige. Obrigado, meu amigo. Em teu nome, a gente termina o nosso trabalho, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Então você fala com sentimento, mesmo uma coisa repetitiva, é o teu sentimento que está aqui, porque ele é o dirigente da casa e você tem respeito a ele, respeito aos guias da casa, respeito aos desencarnados, aos mortos. Você não pode entrar no mundo espiritual de qualquer maneira, você tem que ter respeito. Aí quando você conversa com eles, passa pelo coração esse sentimento de respeito. E eles sentem, eles sabem. Ontem a gente foi fazer ali o trabalho da cura. Eu falei assim, poxa, eu tenho que ficar sempre alguém aqui fora, ou eu, a Dilane. Falei, hoje eu vou ficar aqui fora o tempo inteiro, eu não estou muito bem. Não, eu tinha pensado umas bobagens, e eu não queria trabalhar ali na cura por isso. Mas eu pedi para fazer a prece. Mas eu estava arrependido, eu estava sentido, eu fiz a prece, eu chorei na prece, ninguém viu, mas eu chorei, minhas lágrimas brotaram. E eu pedi com muita fé, com muito respeito a eles, que nos ajudasse, que superasse as nossas deficiências em prol do trabalho. Você estava lá no trabalho. Mas eu senti. Aí eu ainda pensei assim, poxa, eu acho que eu podia até trabalhar, mas eu vim aqui para fora. Eu vim aqui para fora para ver o movimento aqui fora, conduzir as pessoas para lá. Aí daqui a pouco, aí a Dilane me chamou, que tinha um caso lá que eu tinha que atuar, né? Um caso de obsessão. Aí a gente foi. Aí vem um outro caso, aí vem um outro caso, aí vem um outro caso, cada um pior do que o outro. Eu fui trabalhando, com a cabeça ligada em Deus, esqueci o que tinha pensado e feito e foi indo. Então, olha só, quando você reconhece, eu estou dizendo, naquele dia estava bem, nem sempre modelo é Jesus, guia da casa é o altivo, mas a gente, como está sempre aqui participando, às vezes você dá uma dentro, né? Às vezes você acerta. E ontem eu me coloquei à disposição. Eu me reconheci pequeno. Então me usaram para o trabalho. É o mesmo caso aqui do que a gente acabou de ler, do publicano fazendo a prece. Ele se reconheceu pequeno. Senhor, tem de piedade de mim porque eu sou um pecador. Ele voltou para casa justificado, o outro não. É assim que a gente deve se portar, é assim, nas preces diante dos nossos guias, porque fazer prece ou rezar, o católico fala em reza, oração, a gente não liga para isso. Algumas religiões aí, alguns evangélicos ligam, eu não rezo, eu oro, é o politicamente correto, né? A rezar, a orar, fazer, tudo a mesma coisa. Não, tem uma diferença. O importante é como você reza, como você ora, como você faz a prece. É como você faz, é o seu estado d'alma. É como você se dirige a Deus, ou a Jesus, ou aos bons espíritos, como você se dirige. Isso é que é importante. O seu estado d'alma naquele momento. Você vai ter o retorno. Sempre vai ter o retorno. Sempre vai ter. Entenderam? Então a gente vai aprendendo. Gente,
A eficácia da prece está em tudo isso que a gente falou. A gente vai começar semana que vem no 5, então. Vamos só terminar de ler esse aqui, que nós não terminamos, não. Já acabou aí, a gente já falou tudo. Não. A gente volta no 4. Não, A gente Nilton, volta no a 4 gente fala semana que foi que vem. foi bem explicado o 4, Nilton. Então vai lá, termina de ler. Foi bem. Antes de orar, se tende qualquer coisa contra alguém, perdoai-o. Porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Vê capítulo 10, itens 7 e 8. Muito bem. Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Ó, a responsabilidade agora, né? Agora você faz a prece. É o capítulo 26, item 5. Anota aí. Pode fazer, Conceição. Não Pode faz fazer. aí. Aí, jogando para mim a responsabilidade. Não tem página. 26, capítulo 5. Então vamos agradecer. Agradecer sempre, a gratidão é importante. Lembramos dos 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E Jesus pergunta: cadê os outros? Aqui estamos nós, Senhor, agradecendo. E é sincero a nossa gratidão a esta casa, aos guias que a dirigem, a Ti, Senhor, porque sabemos que está sempre a nos olhar, a nos proteger, a nos direcionar do mais alto, assim como Maria. Então nós agradecemos, porque somos imperfeitos, porque ainda titubeamos, ainda fazemos coisas que nos envergonhamos. Nos perdoe, Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, mas somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos olha e cuida de nós. Assim como os benfeitores desta casa, que já têm a conquista do amor em seus corações e têm nos ajudado tanto, têm nos dado a mão, muitas vezes nos carregando-nos no colo e sempre nos dando a oportunidade do trabalho no bem. Muito obrigado, do fundo dos nossos corações, Senhor. Muito obrigado. Rogamos que atenda às nossas necessidades espirituais. Precisamos de proteção, precisamos de firmeza, de auxílio, de carinho, de amor. Precisamos criar resistência ao mal. Então nos ajude nesse sentido. Que possamos retornar para os nossos lares em paz, em segurança, com a Tua proteção, Jesus, com a proteção dos nossos benfeitores. Rogamos por aqueles que estão em seus lares nos ouvindo, que chegue até eles essas vibrações que estamos sentindo aqui. Envolva os seus lares, as suas famílias, e que eles sintam a Tua paz, Jesus. Despeça-nos em nome do Teu amor, em nome do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, mas em nome também do amor desses guias que se fazem presentes em nossa casa, do altivo, das nossas irmãs queridas, o nosso amor, Lourdinha. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Teu amor, que encerramos
os estudos em torno do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja.